Qual é o tamanho do investimento que temos pela frente em infraestrutura? Quais são os gargalos e os desafios que nós temos que vencer? Olá, eu sou Leonardo Bortoleto, você está no Itatiaia Negócios Cast, ambiente criado pelo Grupo Itatiaia para levar o mundo dos negócios de maneira simplificada e do entendimento claro para todos nós. Hoje aqui eu recebo Emir Kadar Filho, que é presidente da Kadar Engenharia, vice-presidente da FIENG, onde também preside o Conselho de Infraestrutura. Seja bem-vindo, Emir. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para um amigo e tenho certeza que a gente vai bater um bom papo. Não tenho a menor dúvida. Nós estamos falando muito aqui na Itatiaia durante esses dias sobre infraestrutura. Eu não poderia deixar de entrevistar você, Emir, como representante de entidades e tão conhecedor desse assunto. Eu queria começar te perguntando, a infraestrutura ainda é ou deve ser considerada ainda motor de desenvolvimento econômico? É um ponto ótimo de perguntar, porque não existe economia, não existe progresso sem infraestrutura. Isso é provado em qualquer país e qualquer regime do mundo. Só há progresso onde há infraestrutura. Você pode pensar na sua cabeça qualquer país do mundo. Tal país, você pensa nele, ele é desenvolvido? Imagina a infraestrutura dele. Uhum. Então, Alemanha, Estados Unidos, aonde tem progresso vai ter infraestrutura. Aí você pega o Japão, um país pequenininho, o que ele tem lá? Por que ele consegue ser tão potente frente aos gigantes de área? Porque ele tem uma infraestrutura maravilhosa. Então, a infraestrutura é a base de tudo. Não existe comércio, não existe indústria e não existe, serviço sem infraestrutura. Uhum. A infraestrutura é por onde deslocam a produção, ligado da indústria, é onde você vai, fazer os comércios, escoar a produção, escoar os portos, aeroportos. Quando você fala em infraestrutura, é uma palavra meio vaga, entre aspas, que eu digo o seguinte: infraestrutura são portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, ferrovias, as ruas aqui que a gente está falando aqui de andar dentro das cidades, saneamento, serviço básico de saúde, que é água. Então, tudo é infraestrutura. Só há progresso onde há infraestrutura. E aí, me dá a sua visão de Brasil. O Brasil, ele trata a infraestrutura como custo ou entendeu o que é investimento? O Brasil tem regras tão amarradas para como tratar o seu orçamento que a infraestrutura, que foi o pilar do desenvolvimento do Brasil nos anos 60, quando abriram todas as BRs e Ponte Rio, Niterói, onde o Brasil explodiu de infraestrutura e, consequentemente, se abriu ao mundo para fazer negócios, o dinheiro, que é muito volume para ser implantado, uma rodovia, uma ferrovia, foi sendo visto como gasto. Preferia fazer uma obra eleitoreira ali, uma coisinha que eu faço em 2 anos, porque esses projetos são projetos de Estado, são projetos que demoram 5, 6, 8 anos para serem concluídos, os grandes projetos. E começou a virar um peso, e começou a ser um problema para os políticos, para os gestores, colocar o dinheiro na infraestrutura. Fazer quase que só um recapeamento, uma melhoria de via, pequenas melhorias no que tinha sido feito, mas levamos muito tempo para acordar, para realmente investir em infraestrutura. E aonde veio o grande problema aí no tempo? Como nós perdemos o tempo, nós não acompanhamos a evolução da infraestrutura relacionada ao crescimento do país, que era necessário ser feito. Quando a gente olhou para trás, tinha um gap, tinha um espaço do que teria que ter sido investido ao que tem sido investido enorme. E o Brasil ficou para trás. Vou dar um dado aqui importante. Isso é comprovadamente matemático. Que os países em desenvolvimento, como quando explodiram, como a China, China e Índia estavam investindo em torno de 9 a 10% do PIB em infraestrutura. Esta foi a grande virada da China. Não foi aquele monte de gente, não foi nada disso. Foi de repente ela saiu das estradinhas e abriu um mundo de infraestrutura, portos gigantes. A gente tem um estudo que o Brasil necessitaria de um investimento de 4% do PIB ao ano. O Brasil, a CNI faz um estudo anual onde ela sugere
sabendo que 4% é impossível, que se aplique 2% do PIB. Assim, com 2% a gente já consegue fazer diferença. E hoje é aplicado menos de 1% do PIB em infraestrutura. Então, vamos falar aí para frente das soluções. Eu acho que esse número deixa a gente triste, mas também sinaliza que está muito claro para onde devemos voltar os nossos esforços, né? Porque infraestrutura sempre envolve muito capital, o prazo é longo, tem risco. Como que é uma tomada de decisão nesse setor? Como que deveria ser, talvez, uma tomada de decisão nesse setor, na sua visão, Emir? É impossível o dinheiro público conseguir sustentar hoje, pegar esse tempo perdido e voltar atrás e conseguir construir uma malha condizente. Tanto com a necessidade. Com a necessidade, tanto em número de pistas. Deveríamos ter estradas com 5, 6 pistas para cada lado. Deveríamos ter aqueles complexos de viadutos que a gente passa para cá, para lá, em vez de ter quebra-mola. Tem estradas que é brincadeira. Você faz algumas viagens aí, a gente passa em 60 quebra-molas. Outro dia eu fui para uma cidade do interior, contamos 60 quebra-molas. Eu falei, não é possível. Eu estou numa estrada, 60 quebra-molas. Então, em vez de investir nisso para diminuir o acidente, vai investindo em piorar a via para melhorar o índice do acidente. Mas agora a gente vem com a grande novidade, não é novidade, mas com uma grande mudança de cabeça no Brasil, que vem dos últimos anos aí, que é a implantação das concessões rodoviárias e ferroviárias, renovações para valer. Porque antes, isso é solução real ou está mal estruturado nesse momento? Perfeitamente é a solução real e é a única solução. Eu acho que não é real, não. É a única solução que a gente vai ter. E vai existir um custo que você paga seus impostos, a gente como população paga o imposto para ter a via e vamos pagar depois um pedágio para andar numa via boa, mas eu prefiro isso do que morrer, prefiro isso do que não ter competitividade econômica, não ter seu filho tá andando, né, para ir para a escola, nós estamos o dia inteiro andando nas estradas. Então a solução, infelizmente ou felizmente, que tem solução, é essa. O que aconteceu com São Paulo? Por que o São Paulo deu aquele boom e São Paulo virou uma economia 10 vezes maior que o resto do Brasil por cada estado? Porque São Paulo viu isso 25 anos atrás e ela concedeu tudo. Então você anda nas rodovias todas de São Paulo, a concessão é uma coisa normal e tudo concedido, todo mundo, né? Isso gera economia, a empresa ela vai olhar, eu vou me instalar em, sei lá, não vou falar uma cidade não, senão quem for da cidade vai ficar com raiva de mim. Uma cidade que não tem uma rodovia boa perto, ou eu vou para Campinas. A escolha é muito óbvia, eu vou para Campinas, eu tenho um aeroporto excelente do lado, eu tenho uma rodovia excelente do lado, o mercado consumidor, nós temos que mudar isso e estamos mudando, porque Minas tem uma vantagem, Minas é o centro do Brasil, não se vai a lugar nenhum do Brasil sem passar por Minas, nossas ferrovias cortam aqui, as principais rodovias cortam aqui, estamos ali, a 262 com 381 em Betim, então aqui a gente tem o epicentro da malha rodoviária, ferroviária do Brasil passando por Minas. E nós somos muito fortes. Então a importância das concessões vai ser essa, é fazer o que o poder público não tem dinheiro e capacidade para fazer, com a grande burocracia para conseguir tirar do papel, o poder privado vai conseguir fazer, e aí o poder público vira de pressionado a executar, ele vira a fiscal e cobrador, que é o que ele mais sabe fazer, né? Então pronto. Já está bem capacitado. Então, ele está capacitado para cobrar e para exigir metas. Em vez de ficar exigindo bobaginha, ele começa a exigir metas. E o que mais pesa hoje na sua visão? É a insegurança jurídica, é o financiamento ou burocracia? Eu acho que pesa tudo. O Brasil conseguiu criar o pior... como é que eu falo? O pior sistema. Ser empresário é quase que ser um guerreiro mesmo, né? Porque a gente tem uma burocracia para tudo. Às vezes você protocola um documento aí no órgão público, eles te respondem que demora 6 meses. Tinha que demorar 6 horas. Eu estou investindo no Estado, estou investindo no país, estou investindo 6 meses para responder isso. A burocracia é muito
eu acho um dos piores pontos, né? Não, você também não é fomentado a ter linhas de crédito capacitadas boas. Você que é um empreendedor que põe o seu dinheiro. Não vou te ajudar, né? As linhas de crédito, pelo menos para o nosso setor, elas são muito, muito difíceis, né? Poucas empresas alcançam as linhas de crédito. E para grandes obras, você acha que o problema está na modelagem, está no financiamento, está em como é executado? Não, as grandes obras, o problema estava que antigamente o Estado queria ditar o lucro, queria ditar a forma, queria ditar como, o prazo, e começaram a ter as obras desertas. 381 foi deserto Ninguém uma vez, duas vezes, né? Outras rodovias desertas, até que o poder público entendeu que se ele não conversasse com quem iria bidar, com quem iria, né, contratar entrar naquela concessão, ele tinha que somente ouvir, a pessoa não tinha que falar como não. Assim, por que você não entrou na 381? Porque aqui é um gargalo, aqui é um perigo, aqui é isso, que é isso. E quando o governo ouviu isso, ele refez os editais com as correções sugeridas pelas empresas, não é para elas ganharem, não, é para elas participarem. Falou, se for desta maneira os editais, eu participo. E assim, o mercado foi super competitivo, todo o edital dando muitas empresas, dando descontos enormes, porque ela se tornou atrativa não só pela parte financeira, mas pela parte de segurança jurídica, segurança de conseguir executar aquilo que ela prometia. Falta diálogo ou está faltando confiança entre governo e iniciativa privada? Não, eu acho que hoje eu vou elogiar. O diálogo está tendo, foi retomado esse diálogo, os governos entenderam, eu estou falando de todos os estaduais, federais, até municipais, os governos entenderam que não adianta eu desenhar o meu sonho se eu não tiver ninguém, que aquilo não é viável para quem vai contratar. A partir do momento que houve o diálogo, né, existem as sugestões, eles abrem para sugestões, abrem para explicar os modelos, as sugestões de modelos, ele conseguiu mesclar a parte do modelo, nunca largando, né, a gestão firme, né, que eu falo dos projetos. O governo faz do jeito que ele gostaria que fosse, bons projetos. Alguns eu acho muito acanhados, gostaria de projetos mais arrojados. Eu acho que o Brasil ainda peca em projetos acanhados. Mas você vê, a maioria das concessões, nós temos muita terceira faixa. O sonho nosso é ser tudo duplicado quando você concede. A gente quer, né? Ainda tem muita terceira faixa, muita melhoria, mas é melhor do que estava 1000 vezes. Então a gente tem que entender também que às vezes vai ficar caro demais e tudo isso reflete aonde? No povo. É no povo. Por que não é tudo duplicado? A gente fala isso. Porque custa. E vai custar onde? Vai para o pedágio. Na hora que o pedágio sair de 15 e for para 60, ninguém quer pagar. Como é que equilibra isso, Emi? Eu digo porque muitas das vezes quando eu converso, a iniciativa privada quer o maior desenvolvimento possível. A iniciativa pública, ela precisa atender ao munícipe, ao morador que está ali passando por aquela infraestrutura, mas não pode onerar tanto. Como é que equilibra isso? Não, hoje tem vários mecanismos aplicados nas concessões para equilibrar isso. Tem os mecanismos de quanto mais passa, mais barato vai ficando o pedágio. Então, pessoa que mora numa cidade que fala assim, mas eu para trabalhar vou passar aqui 60 vezes no mês. Vamos falar que todo dia eu vou e volto. Uma vez a cada 30 dias, né? Uma vez por dia, 30 dias, 60, dando um exemplo. Vou tirar sábado, domingo aí, mas só para contar. Quanto mais ele passa, mais barato vai ficando cada passada dele. Então, no final do mês, sai o usuário frequente. Então, o programa de usuário frequente, ele vira uma coisa, como é que eu falo? Admissível. E tem outros mecanismos que eles têm feito, colocado uma praça de pedágio um pouquinho depois de uma cidade, para quem usa aí só até aquela cidade conseguir não ter o pedágio, mas quem está viajando realmente aí vai passar o pedágio. Tem vários mecanismos que estão sendo usados. Agora é importante falar que as concessionárias, para elas, o sonho delas é o pedágio ser mais barato, não é mais caro, não. Quanto mais barato, mais volume ele tem.
Então não é aquele valor ali, aquele é estudado com fluxo de carro, com tudo. As melhorias que são feitas, aquilo ali não é um valor que chuta. Parece quando a gente vê aí alguém falando, vai ser R$15. Para chegar naquele R$15, meu amigo, tem um estudo gigantesco aprovado pelo governo e não tem como. Fora isso, é continuar andando em estradas de boi, que a gente tem algumas aí que são quase de carro de boi. Onde que, falando um pouco de futuro, Emílio, todo mundo que está passando por essa cadeira aqui sua, recentemente tem dito que o Brasil vive o melhor momento para a infraestrutura, mas na visão do setor, você que é presidente do Conselho, inclusive, de Infraestrutura lá na FIENG, onde que estão as oportunidades de infraestrutura e fazer 2 recortes, um em Minas e um para o Brasil? Não, eu acho que a gente tem 2 mudanças muito grandes aí na infraestrutura. Primeiro, vou falar do setor ferroviário. O setor ferroviário, que foi estagnado por muito tempo, nos últimos anos se criaram projetos verdadeiramente novos e enormes, né? A Ferrogrão, aí tem a FICO, não são mais complementos, melhorias, são novas estradas de ferro pelo Brasil que tem grandes oportunidades. Também dentro do setor ferroviário foi feito as possibilidades das short lines. Short lines são concessões privadas de pequenos trechos, 100 km, 80, 100, 20, 5, o que você quiser, mas que conecta na grande malha. Isso não era possível antigamente e hoje eu não sei qual que é a lei, pode fazer a short line. Em Minas Gerais tem aí acho que 11 projetos de short lines sendo estudados para poder conectar nas grandes malhas. E também é importante falar que a parte das concessões rodoviárias em Minas vão explodir Minas com economia, né? Com a rodovia boa, você economiza no pneu, você economiza no combustível, você economiza nas peças, no desgaste, você economiza tempo. Então eu acho que a mudança, né? O Espírito Santo aí está com 2, 3 portos novos. Eu acho que é um boom. A infraestrutura está passando por um momento maravilhoso. O que não pode fazer é faltar, que eu falo, condições. Isso que eu queria te perguntar. Exatamente. Esse momento que está na cara e latente para todo mundo. O Brasil está preparado para esse ciclo de investimento pesado? Tá, porque o investimento é privado. Entendi. Tá, porque o investimento não vem do privado. O que não pode é atrapalhar isto. O investimento vai vir do setor privado, não tem como vir de outro lado. Vai vir do setor privado, o setor público já é totalmente onerado, já estoura todo dia o orçamento, todo dia uma nova mágica para poder estourar o orçamento. O orçamento não cabe investimentos de bilhões, que é o número do investimento do setor de infraestrutura. Mas eu acho que nós teremos um novo Brasil daqui a 10 anos. Eu acredito muito nisso. Eu vou falando de Minas, nova Minas. Não tenha dúvida, imagina tudo isso que está ao mesmo tempo acontecendo, metrô 040, 381, Rodoanel 262, imagina isso tudo acontecendo, tudo acontecendo, imagina daqui 7 anos, o que nós vamos ter de infraestrutura. Há uma clareza do mercado de que o momento é esse. Eu queria que você falasse um pouco sobre a feira que você organizou e o sucesso que foi, qual é a perspectiva para esse ano dela, inclusive. Muito, muito boa o ponto aí, porque a feira surgiu porque temos grandes feiras em Las Vegas, na Alemanha, feira em São Paulo, tem uma grande feira em São Paulo, em Minas Gerais, que é onde está tendo esse polo todo, pelo estudo da FIENG, nós teremos mais de 100 bilhões em investimentos em infraestrutura nos próximos 7 anos. Olha esse número. Nossa, impressionante. Mais de 100 bilhões, não tinha nada. Onde as grandes concessionárias estão aqui, as grandes construtoras do Brasil estão aqui, a maior malha rodoviária está aqui, todas as ferrovias importantes passam aqui e a gente não tinha nada aqui. E eu, com um pouco de ousadia e loucura, resolvi fazer uma feira de infraestrutura aqui, sair um pouquinho, né, da caixinha e com muita luta e muita ajuda e muita gente me apoiando, fizemos a Infra Business Expo, que foi um sucesso absoluto. A gente fez 3 eventos em um, fizemos um congresso com a presença do senador Anastasia, todo o secretário de Estado, o governador, vice-governador. A gente teve uma presença ilustre aí, uma abertura
espetacular. Pegamos 3 grandes empresários mineiros, Rubens Menin, o Eugênio Matar e o Henrique Salvador, para fazer uma abertura, falar sobre empreendedorismo, fechamento com Ricardo Amorim. Tivemos uma rodada de negócio, onde as empresas falavam com as concessionárias, com as marcas de equipamento, e tivemos a satisfação de todas as grandes marcas de equipamento do Brasil e do mundo estavam presentes na nossa feira. Então foi um sucesso, acho que um evento que fomentou negócios no estado. Nossos números apurados, nós tivemos 1,15 bilhões em negócios em 3 dias. Mais do que a gente esperava, foi um espetáculo. E agora a próxima é 16 a 18 de março de 27. Ela é bianual. É muito grande, ela é bianual. E estamos aí já com a prova do sucesso, é que 80% já está vendido e todos que estavam na anterior já confirmaram estar na próxima. Então, sinal de sucesso. Sinal de sucesso e sinal que Minas precisava. É isso, eu acho que Minas falta um pouquinho de ousadia, né, do empresarial para fazer uma coisa que talvez ninguém pensou ou teve coragem. E a gente precisa ter umas coragens na vida. Isso mesmo. Que bom que a gente teve essa oportunidade aqui em Minas. Eu tenho um quadro aqui agora que chama Raio X. E nesse Raio X, Emi, eu coloco o meu convidado meio que na parede, porque eu faço uma pergunta rápida, eu preciso de uma resposta curta e rápida sua também. Tá bom. Pronto? Vamos lá. 3 perguntas? Vamos lá. Projeto mal feito ou execução mal gerida? Não tenha dúvida que é projeto mal feito. É um gargalo da engenharia nossa, e eu nem vou pôr culpa nas projetistas, vou pôr culpa no contratante. Tentar fazer o projeto mais barato possível para não gastar em projeto. Eu sou a favor que se gaste o triplo no projeto, que a obra vai ficar mais barata lá no final. Menor preço ou melhor técnica? Sem dúvida é um mix. É melhor técnica com o menor preço, que a gente chama então de melhor preço. O melhor preço é a melhor técnica pelo menor preço daquela técnica. Muito boa. Infraestrutura é custo ou é investimento? É um investimento que deveria ser obrigado. Eu acho que deveria ter uma lei de uma obrigação de investimento, igual tem tanto para a saúde, tanto para a escola, deveria ter um mínimo obrigatório para investimento em infraestrutura. Querendo ou não, você vai fazer sua cidade, o seu estado, o seu país progredir. Então, esse é o... Visão interessante. É isso aí. Muito legal. Bom, eu tenho também uma pergunta que, para nós, nos vale muito, tem grande valor, porque vem da audiência. Esse quadro chama Pergunta de Ouro. Vamos lá. Então, direto da audiência para você, Mi. Quando uma obra estoura o orçamento, quem paga essa conta no final? No final, sai do bolso da população. Mas em qual caminho? A maioria das obras estoura o orçamento pelo ponto do projeto mal feito. Uhum. É uma distorção a pessoa achar que um aditivo é um aumento de preço sem ter um aumento de escopo. Um aditivo é simplesmente faltou alguma coisa no projeto, eu tenho que pôr mais obra, aí eu tenho que pôr mais dinheiro. O aditivo não é aumento de dinheiro, é aumento de escopo. Eu odeio o aditivo. Por quê? Porque eu me programei para fazer a obra naquele prazo, daquele jeito. Quando vem o aditivo, eu aumento o meu custo fixo, eu aumento o tempo de engenheiro, eu aumento o tempo de... Minha máquina poderia estar em outra obra, está ali. Então, essa visão do aditivo, né? Então, se você tivesse... E no final, quem paga é a população. Por quê? Porque o governo programou que ia fazer uma obra de 10 milhões. Não aquele gastou 12. Esse dinheiro saiu desse mesmo caixa que ele tinha, que é alimentado pela população. Alimentado pela população. Então, infelizmente, ela deveria custar 12 lá no começo do projeto, deveria ser executada por 12 e deveria, que eu falo, estar programada para gastar os 12. Mais uma pergunta da audiência. Por que obras importantes demoram tanto para começar e quase sempre atrasam? Porque obras importantes e grandes são realmente muito complexas. A gente passa uma dificuldade grande sobre desapropriação. É uma coisa muito complexa em obras. Obras grandes requerem muita técnica. Você vai... As urbanas, então, você vai fazer uma obra na Afonso Pena, ela só pode trabalhar de madrugada. Vai fazer uma obra na 040, só trabalha de madrugada. Você fala, como é que está acontecendo essa obra? Vai lá de madrugada ver. Você tem que abrir, fechar, pavimentar e tirar o cone em uma janela de 4 horas. Então é por isso.
é porque as obras grandes são muito complexas. Elas demoram para começar, no ponto do começo, é porque a burocracia também, para elas saírem do papel, garantia, né, funding, dinheiro para poder fazer a obra, tudo isso leva um tempo para poder começar. Mas quando começa, o importante é a gente não ter obras paradas. Este é o grande vilão da infraestrutura, é o tanto de obra parada que nós temos. Isso é prejuízo na veia para a população, para mim, para você, para o poder público, até para a empresa que está fazendo. Obra parada é um crime. Tem uma pesquisa que diz que pouco mais de 50% das obras estão paralisadas nesse momento no Brasil. Isso é grave, né? Exatamente, é isso aí. 50, quer dizer, todas essas foi investido algum dinheiro e nenhuma saiu. Se esse dinheiro todo investido nessas 50% tivessem sido colocadas em 20% e concluídas, estava muito melhor. Quem faz a pergunta agora para você é o João Marcelo, prefeito de Nova Lima. Confere aí. Bom, que honra poder perguntar para o Emirzinho. Tivemos a oportunidade de nos encontrar para falar de infraestrutura num grande evento liderado por ele no Expo Minas recente. Emir, eu queria te perguntar, quais os caminhos Minas Gerais e o Brasil precisa percorrer e investir no que diz respeito à nossa infraestrutura interna para que o nosso mercado se torne globalmente cada vez mais competitivo e também gere renda e empregos para a nossa população? Muito obrigado, meu amigo João Marcelo, pela pergunta e muito boa pergunta. Minas Gerais precisa atuar em dois pontos. Já estamos muito encaminhados, que são as concessões das grandes rodovias que escoam nossa produção, gerando economia de pneu, gasolina e tudo isso, aonde vai gerar o nosso produto chegar aos portos e, né, aos consumidores mais barato, nos tornando bem mais competitivos. Isso é essencial. E um outro ponto é as rodovias que estão, né, sob poder público não concedidas, que haja um grande investimento em melhoria, em terceira faixa, pavimentação, não ter buraco, sinalização, porque isso gera também uma segurança e gera menos acidentes, protege a população, e tudo isso faz com que uma empresa, quando for escolher aonde instalar, escolha Minas Gerais, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Emir, eu preciso aproveitar a sua presença aqui e contribuir para quem está acompanhando com a gente com um conselho direto de quem está vivendo a causa da infraestrutura. Queria que você deixasse 2 conselhos para quem quer empreender ou liderar no setor de infraestrutura. É importante dizer que infraestrutura é um setor muito difícil e é um setor que a gente tem que tomar cuidado. Eu fico vendo aí algumas licitações, empresas dando 15%, 20%, 30% de desconto, eu não sei como. Então eu acho que quem quer entrar num setor é um setor que vai ter muito serviço, muita obra, mas que tome cuidado, porque você vai ser cobrado e a gente como população quer um serviço bem feito, bem entregue. Então eu acho que quem quer entrar e empreender, novatos no nosso setor, que tome muito cuidado com aquela vontade de ganhar uma obra, tem que ser com responsabilidade e num nível que ela seja execuível. Aqui é Emir Kadar Filho, presidente da Kadar Engenharia, vice-presidente da FIENG e também presidente do Conselho de Infraestrutura da casa. Muito obrigado, Emir, pela tua participação, pela tua contribuição para o setor. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer estar aqui e a gente aqui passou numa velocidade esse papo. Rápido, né? Muito rápido, que foi muito bom e prazeroso. Quando o papo é bom, quando o conteúdo é bom, ele passa rápido mesmo. Espero ter contribuído. Obrigado. Demais. Obrigado você que nos acompanhou até aqui e nós temos já compromisso marcado. Próxima terça-feira, 19 horas, comigo, Leonardo Bortoleto, Itatiaia Negócios Cast.